aula 5 aí, o tema dela é o fundamento bíblico para a mudança permanente, ou uma transformação permanente. É a quinta aula, né, o quinto tema, e nós já temos caminhado um pouquinho aí, então caso você está começando agora, eu convido você a procurar aí no nosso YouTube aí, na TV aí da Real Aliança, que tem lá um playlist só sobre o curso de aconselhamento bíblico e tem lá as aulas e todas as partes relacionadas a ela. Mas nós já estudamos, só para você relembrar, o que é aconselhamento, isso foi nossa primeira aula, né? O que é aconselhamento e por que precisamos de aconselhamento e por que tem que ser aconselhamento bíblico. Pastor, por que eu não posso procurar um psicólogo descrente? Por que a psicologia não pode ser colocada, integrada aqui como sendo uma coisa boa? Porque como nós vimos, inclusive, na reunião de oração hoje, a Bíblia ela é suficiente, meu irmão. Nada deve ser acrescentado a ela. Mas a ciência, a psicologia tem chutando, forçando a barra, 180 anos de vida. E se ela tivesse realmente feito algum benefício para a humanidade, nós não teríamos tanta gente como nós temos hoje. A humanidade pós-psicologia se transformou numa humanidade pior do que era antes dela. Eu sei que os psicólogos ficam doidos comigo, né? Então, os pastores, com esses cursos aiados de psicologia, psicoterapia, não sei das quantas, para com isso, vai estudar a Bíblia. A Bíblia diz que ela é suficiente. Ela é perfeita, ela restaura a alma. A psicologia não restaura a alma, ela ludibria a alma. Ela engana, né? A Bíblia é a única fonte de fé e prática. Não é assim que nós definimos como igreja reformada? Então, se a Bíblia é a única regra de fé e prática, então vamos praticá-la segundo os princípios que ela nos traz, que ela é suficiente. Por isso, o aconselhamento tem que ser bíblico. Agora, nós vimos que, na segunda aula, os fundamentos do aconselhamento bíblico, porque o aconselhamento bíblico não é só sem ficar ensinando versículos para os outros, né? A Bíblia tem um versículo que diz assim, decora esse versículo que você vai ver, você vai ficar bom. Não é isso. O aconselhamento bíblico não é decorar versículo. Depois, na segunda aula, nós vimos que teologia e aconselhamento têm relação, o aconselhamento tem alguma base teológica, existe uma relação entre os dois, e aí você vai ver lá que existe, e que dependendo da sua teologia, o seu aconselhamento vai ser um fiasco. Né? Você pega, por exemplo, a teologia da prosperidade, aí, se a sua teologia está baseada na teologia da prosperidade, o seu aconselhamento vai refletir isso. E aí você vai certamente falar que os problemas que a pessoa está passando não é o problema dela, é o pecado, não é o pecado, é o diabo, né? Não é que você deu brecha, é porque está faltando cobertura espiritual. Para com isso. Tem uma teologia correta que você vai ter um aconselhamento também correto. Isso está lá na nossa aula 2. Depois, o que faz o aconselhamento bíblico, na aula 3, com várias partes, né? Tratando dos objetivos, metas, de como que ele é colocado em prática. Bem resumido, porque a gente vai trabalhar mais agora nesse último ponto. A quarta aula, nós trabalhamos sobre a pessoa do conselheiro, como ser um conselheiro bíblico e qual o perfil do conselheiro bíblico. O que você tem que ter como características para poder ser um instrumento de Deus na vida do aconselhamento, ou como conselheiro. E hoje, então, nós vamos estar tratando aí do nosso currículo se é possível mudar. Né? É possível mudar biblicamente? O aconselhamento bíblico é um instrumento para gerar mudança na vida das pessoas? Né? Nós partimos do pressuposto que sim, e vamos ver por que é sim. Então, essa é a nossa quinta aula, nós vamos ficar um tempinho aqui estudando ou respondendo essa pergunta. E depois, na aula 6, nós vamos tratar de como aconselhar na prática, pegando casos específicos. Pastor, um caso de depressão, como que nós vamos aplicar isso? Mutilação, pastor. Práticas pecaminosas de vícios, de promiscuidade, de pensamento suicida, tal. A Bíblia tem resposta para tudo isso? Tem. E aí nós vamos começar a trabalhar cada um desses temas. Tá bom? Então hoje, tratando da aula 5 aí, fundamento bíblico para mudança
permanente. Então hoje é só a introdução, mas com muito teor aí, com certeza. É importante relembrar que, em detrimento da premissa científica, quando eu falo premissa científica, eu estou tratando das ciências psicológicas, né? Então, em detrimento delas, nós cremos que somente através do poder de Deus, mediante a ação do seu Espírito, na aplicação da sua palavra em nós, pelos méritos de Jesus Cristo, é que podemos vivenciar mais que uma mudança, mas uma mudança permanente, ou seja, uma verdadeira transformação. Dentro das escolas psicológicas, você tem inúmeras, uma talvez que é mais conhecida, pelo menos de uma maneira geral, é a escola do comportamental, né? Com as experiências lá que os cientistas fizeram, Pavlov, né? Lembra do cachorrinho, né? Que toda vez que ia dar comida pro cachorrinho, tocava lá um sininho, aí toda vez ia dar comida pro cachorrinho, tocava de novo, aí dali a pouco só tocava o sininho, o cachorro já salivava que nem, né, doido, morrendo de fome. Lembra disso? Então, estímulo e mudança, né? Você vai condicionando. A psicologia tem apresentado isso também como uma solução do ser humano. Então ela falou, depende dos seus estímulos. Então nós vamos dar estímulos positivos para você e você vai mudar o seu comportamento. Meu amigo, primeiramente Deus não te fez um cachorro, né? Para você ser adestrado. O adestramento em seres humanos não dá certo. Você pode até mudar o seu comportamento por um tempo, mas a raiz do problema vai continuar lá, que é o seu pecado, e aí todo aquele condicionamento, uma hora ou outra você vai romper com aquilo e a sua situação vai se tornar pior do que a inicial. A solução que a Bíblia apresenta é de transformação de vida, não é só mudança de comportamento. É por isso que, às vezes, dentro de algumas relações, o cara que tem vício, aí ele começa a ter um acompanhamento psicológico, terapia, não sei o quê, ele para de roer as unhas. Muda de comportamento. Mas ele começa a chupar os lábios. Não tentou porcaria nenhuma. Ele para de fumar. Mas agora toma 10 xícaras de café por dia. Ele mudou um comportamento. Mas não tratou do problema lá da ansiedade, do estresse dele, da falta de confiança dele, ou seja, do pecado dele. Então, por isso que a premissa científica, mesmo com todas as possibilidades de escolas, são mais de 20 escolas, elas não conseguem gerar uma mudança permanente, a não ser que ela agregue a medicação. Aí deixa o cara um zumbizão, como a gente sempre tem falado, né? Ai, pastor, eu era muito ansioso, aí agora o médico me deu um remedinho, está aumentando 100 miligramas toda vez que eu vou lá, mas agora eu já estou mais calma. Agora eu estou bem mais calma. Como você era antes. Aí fica lá, só no remedinho que o médico fala, não, isso aqui é só para te deixar calmo. Claro que senão ele te dá o remédio, porque senão ele nem te atende de novo. Né? Porque ele fala, nossa, esse louco eu não quero nem ver mais de novo. E aí você fica mais aprisionado a questão do medicamento, e isso não gera mudança nenhuma, você fica dopado. Aí a pessoa, nossa, fulano parece estar mais calma, agora ela consegue ficar sentada, né? Fala, só fica sentada, agora nem levantar, não levanta mais. O remédio deixa ela tão calma que nem para levantar não levanta. Né? Se senta um mosquito na testa, você faz, só tem um pernilongo na sua testa. Ela, hã? Isso é mudança? Isso não é mudança, irmãos. Isso aí é outra coisa. Não pode ser chamado como mudança. Tá bom? A Bíblia prevê e apresenta uma possibilidade de verdadeira e real mudança. Vamos ver alguns textos aí. Vamos lá. Ezequiel 36.
ciência vai chamar um monte de coisa que a Bíblia chama de pecado e de desvio de conduta como outras coisas qualquer. E às vezes vai tratar isso como doença e por isso que nunca resolve o problema. A palavra do Senhor, ela reconhece que o homem, após a queda de Adão, ele se tornou um ser pecador, pecaminoso. E, portanto, o seu coração é um coração inclinado para o mal. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, nossas ações, nossos comportamentos, nossos relacionamentos estão debaixo de todo o desgaste que o pecado traz. E é por isso, então, que nós constantemente sofremos com isso. A solução está em Deus e na sua palavra. É isso que nós temos colocado aqui como preceito bíblico. Infelizmente, a igreja, durante algumas décadas, ela abraçou a ciência e desconsiderou o poder das Escrituras. E nós somos um reflexo disso. Uma geração que ficou longe das Escrituras em todas as áreas. E por isso a gente tem seguido muito mais o conselho do ímpio do que a sabedoria divina, né? É muito comum você encontrar crentes que estão passando por problemas. Mas o meu terapeuta mandou fazer tal coisa, pastor. Mas o que a Bíblia manda você fazer? Mas meu terapeuta. O que seu terapeuta é? Ele é crente? Não, ele é um ímpio, miserável, ateu, não crê em Deus. A Bíblia diz: não dê ouvidos ao conselho dos ímpios. Ele não tem nada para ajudar a sua alma. É isso que a Bíblia está dizendo para você. A pessoa que não reconhece que Deus é o Deus Todo-Poderoso e que tudo é feito para a honra e glória dele e que a sua palavra é suficiente, ele não tem nada para te abençoar. Você pode ter certeza disso, porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Então veja aí a premissa de Ezequiel 36. Deus prometendo aí essa restauração futura, né, que aponta para a nossa realidade. E ele vai dizer assim no verso 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Aí veja o que Deus diz. Dar-vos-ei o quê? Coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. O único que pode mudar o coração, que é a fonte da vida, que é a fonte das emoções, dos sentimentos, do comportamento, do relacionamento, é Deus, irmãos. É Ele que promete transformar, é Ele que nos dá um novo coração. Portanto, nenhum processo que Deus não esteja presente vai gerar mudança permanente. Vai gerar adestramento, mas adestramento não traz segurança para ninguém. Até o bicho adestrado de vez em quando morde. Quanto mais o ser humano na sua pecaminosidade. Um outro texto que eu quero que você leia comigo está no Evangelho de João. João capítulo 4. Evangelho de João 4, quando Jesus está falando com a mulher samaritana, ele vai dizer assim no verso 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tudo aquilo que é natural, irmãos, é algo limitado. Agora, aquilo que vem do Senhor Jesus como fonte espiritual é algo que jorra para a eternidade, é algo eterno. Aqui Jesus diz que Ele é o único que pode saciar completamente a nossa sede. E se você se lembra muito bem, o contexto aqui é de uma mulher que está em crise. Ela já está no 5º marido.
ela já tem que vir ao meio-dia buscar água porque ela não tem vida social. É uma mulher que está à margem da sociedade, que se sente rejeitada, abandonada, que não tinha mais esperança e nem mesmo vida religiosa mais, por conta da sua condição. Jesus vem e toca e sara a alma dessa mulher, que está aqui numa condição muito pior do que a grande maioria. Imagine um pouco aqui o perfil dessa mulher. Você acha que era uma mulher feliz? Obviamente que não. Você acha que é uma mulher que se sentia satisfeita com a vida que ela tinha? Ela se sentia bem-sucedida na vida? Ela foi bem-sucedida em família? Ela foi bem-sucedida no convívio social? Não. Era uma mulher que estava em crise. E que a única esperança dela era a chegada do Messias. Ela falou, quando o Messias chegar, ele vai nos revelar a verdade. Jesus fala, eu que falo contigo, eu sou esse. E por isso aquilo que eu te dou é algo para saciar plenamente, completamente, a sua sede. Ele estava falando de sede física? Não, ele estava falando dos anseios da alma dessa mulher. Qualquer outra fonte de água voltaria a dar sede para ela. Mas a água que Jesus poderia dar e que só Ele pode dar, isso supriria totalmente a sede daquela mulher. Ao ponto que ela nunca mais teria sede. E nós vemos isso acontecendo, ao ponto que quando Jesus se revela a ela, trata dos pecados dela, lá do problema dela, Jesus fala, chama lá teu marido. Ela fala, não tem marido não. Ainda tenta dar uma ludibriada, né? Uma mascarada no negócio. Jesus bem disseste, não tem marido, porque esse aí é o quinto e já não é realmente o teu mais. E aí quando ela vai pregar o evangelho, já cheia do suprimento que Jesus dá, ele diz assim, eu encontrei um cara que falou tudo da minha vida. Que me desmascarou perfeitamente. E que me deu a verdadeira esperança. E aí ela prega a respeito de Jesus para todos aqueles da sua aldeia. Ao ponto que depois, quando Jesus se revela àquele povo, eles falam assim, agora nós não cremos mais pelo que você fala, mas por aquilo que nós mesmos ouvimos. Veja, irmãos, o suprimento real, verdadeiro, permanente na vida de uma pessoa não está nas fontes humanas ou no poço que qualquer um tem aberto, mas sim na fonte que só Jesus pode dar. Ele é a fonte da água da vida. E é essa água que cura, é essa água que transforma, essa água que gera o suprimento, a saciedade de todas as áreas e de todas as situações. É desse foco, dessa mudança que nós estamos estudando. É dessa mudança que nós estamos tratando aqui. Não adestramento. Transformação. Que só Jesus pode dar. E um outro texto que eu quero que você abra aí, 2 Coríntios. Capítulo 5. Verso 17. Lembrando, irmãos, que esse texto aqui, você que está acompanhando o curso aí, é aquele texto lá que vocês têm que marcar, né? Tá? Vai marcando aí. Pastor, minha Bíblia já está pintada de... Não tem problema. Vai pintando aí. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em quem? É o quê? Nova criatura. As coisas antigas, eis que tudo, ou eis que se fizeram novas. Em Jesus, a mudança verdadeira. Tudo se faz novo. É nova criatura. É nova história. É nova perspectiva.
não é adestramento, não é mudança comportamental, é transformação. É novo coração. É um coração suscetível agora ao toque do Senhor. É uma ação específica do Espírito de Deus na nossa vida, que transforma, que renova, que restaura, que cura. É dessa mudança que nós estamos falando. Vou repetir, o aconselhamento bíblico não trata de adestramento. Ele trata de um discipulado bíblico para que as pessoas encontrem a Deus, reconheçam o seu pecado, tenham fé e sejam alvo da transformação que só Deus pode dar. Por isso que é uma tarefa da igreja, de discípulos. Discípulos fazendo outros discípulos. Essa é a ideia da mudança, do fundamento bíblico da mudança permanente. Tudo bem até aqui? Vamos caminhar. Agora, mesmo sabendo que a Bíblia é suficiente, que a ação de Deus é poderosa para mudar, nós temos um perigo. Que é um perigo que, de toda a época, mas eu acho que da nossa geração é um negócio mais complicado. Que é a chamada doutrina da exaltação do eu. E esse é um problema, inclusive, na igreja. Esse é um problema, inclusive, dos crentes. Nós temos vivido uma geração que tem sido contaminada por uma teologia da exaltação do eu. Que culmina, obviamente, na teologia da autoajuda, na teologia do coaching, na teologia de programas motivacionais, na teologia que está abraçadinha com a psicologia e que, na verdade, tem feito crentes mimados e que tem gerado uma cristandade sem Cristo. Um cristianismo sem Cristo. Porque nós não queremos seguir e servir a Cristo. Nós queremos simplesmente nos sentir amados, prósperos, felizes. Quando você chega e fala assim, ai pastor, eu só queria ser feliz. É no céu, meu irmão, no céu. Você quer ser feliz? No céu. Aqui a alegria do Senhor é a nossa força. Aqui é bucha para baixo. É só espinho. Ah, mas não tem nenhum momento de... Tem. Inclusive domingo, agora nós vamos pregar sobre isso para trazer um alento para você. Mas, além desses cuidados de Deus, né? O resto é só... já nasce sofrendo, meu irmão. E se tem a graça ainda de nascer, ainda tudo bem, né? Tá tudo perfeitinho, ainda é graça. Porque se fosse realmente Deus aplicar o que nós merecemos, já era para nascer morto. Já era para nascer já um aborto. Ou então tudo detonadinho. Então é engraçado as pessoas, né? Na expectativa aí nasce assim, tá tudo perfeitinho, ai que bom, né? A pergunta não era essa. É por que nasceu perfeita? Essa deveria ser a pergunta. Nasceu perfeita? Mas como? É graça. Porque se não fosse a graça de Deus, irmãos, a consequência natural do nosso pecado nos conduziria a nascer de uma maneira totalmente terrível. Só que nós somos ensinados a esperar o céu aqui. Essa geração, de um modo especial. Os crentes de hoje não anseiam nem o céu mais. Elas anseiam prosperidade aqui, vida boa aqui, felicidade aqui. Fruto dessa teologia horrível da exaltação do eu. Em última análise, nós não queremos transformação, nós não queremos mudança, pois nós não queremos ter que moldar o nosso eu. Já ouviu o crente falando assim? Ah, eu sou assim mesmo, viu? Eu sou assim mesmo. Não, mas isso é pecado, meu irmão. Não. Não é não. Porque
Crente tem que ser assim mesmo. Tem até uma piadinha, né? Que a Bíblia diz que nós devemos ser luz do mundo e sal da terra. Aí eu falei, eu sou o sal grosso. Por isso que eu sou desse jeito mesmo. Né? Ou seja, a gente tenta referendar práticas pecaminosas nossas como se tivesse tudo bem. Não tem que mudar. Não tem que moldar. Não tem que transformar. Tá bom do jeito que eu tô. E se alguém começar a puxar minha orelha demais ou apertar demais para eu mudar, eu já arrepio. Porque eu não quero transformação. Eu quero que todo mundo me ame do jeito que eu sou. Pecador, miserável. Do jeitão que eu sou. Isso é nosso, irmãos. E esse é o grande empecilho para a transformação ou a mudança permanente que o aconselhamento bíblico, através do padrão bíblico, da ação de Deus sobre a vida, proporciona. As pessoas não querem. As pessoas chegam no aconselhamento e aí você fala, vai, abra aí a caixa de Pandora aí, fala aí tudo que você tem que falar. Aí a pessoa fala. E é sempre aqueles princípios que nós já vimos, né? A culpa é do outro, né? A responsabilidade nunca é nossa. É o meu pai, meu avô. Eu fiz, como chama lá? Constelação familiar, pastor. Tem crente fazendo essa porcaria. Eu fico louco com um negócio desse. Não, pastor, eu fiz uma regressão, fui lá atrás de um cara que fiz uma regressão, descobri que o meu trisavô era gay. Aí agora eu entendo por que eu tenho essa inclinação. Coitado do trisavô, não está aqui nem para se defender. Coitado, viveu numa época, coitado dele, enrustido. Mas eu descobri na constelação familiar. Para com isso, meu amigo. E outra, cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Vai ler Ezequiel. Cada um é responsável pelo seu... Mesmo que o seu trisavô era gay. Não tem problema nenhum, era o pecado dele. Se ele andou com todos os peão lá da fazenda, era o pecado dele. Isso não serve para fundamentar o seu pecado hoje. A Bíblia coloca a responsabilidade em você. Nós somos responsáveis pelo nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento interpessoal. Não importa. Só que a ciência vai dizer, não, é que o contexto, né? É o meu próprio pecado, até na decodificação do contexto. Porque você tem, vamos pensar, pais ruins. Tem filhos de pais ruins que se transformam em exemplos de vida. E filhos de pais ruins que se transformam em tranqueiras. Como você tem filhos de pais bons, se transformam também em exemplo de bondade, e filhos de pais bons que também se transformam em tranqueiras. É o próprio pecado de cada um, não tem o que fazer, meu amigo. É lógico que você vai decodificar todos os contextos que você está. Mas você tem gente que decodifica da maneira correta e vai buscar em Deus a solução. Outros vão jogar a culpa no trisavô, no avô, no bisavô, no pai, na mãe. No bairro que nasceu. Porque é o bairro que eu nasci. Outros, é que eu nasci na ditadura. Aí, coitados daqueles que nasceram no primeiro governo do PT, que hoje está aí tudo na adolescência, juventude. Aí. Não é o contexto. O problema é o seu coração. Deus, quando Ele promete transformação, Ele fala, eu vou mudar o sistema do mundo. Não, eu vou mudar o seu coração. Esse é o nosso grande problema, irmãos. Afinal de contas, nós somos amantes de nós mesmos, como os ímpios.
Veja o que diz lá 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler do verso 1 e 2. A gente poderia até caminhar um pouco mais aqui, pelo menos até o 5, vai. Paulo vai dizer assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias. Quando serão os últimos dias, irmãos? É agora. Você vai lá para Atos 2, quando Pedro diz, para explicar sobre o derramamento do Espírito Santo, ele fala, olha, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. E ele acrescenta esse detalhe, ele diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Então, os últimos dias começou lá na ascensão de Cristo Jesus. Ali começaram os últimos dias. Nós estamos vivendo já os últimos dias. Paulo, quando escreve isso, ele diz, olha, é a característica já desses dias. Ele diz assim, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E por que nós teremos tempos difíceis? Presta atenção. Pois os homens serão? O que é egoísta? Só pensa em si. O que mais? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, a ação, ou seja, o poder. Foge também desses. Irmãos, essa é a descrição da nossa geração. Só que ao invés de chamar de pecado, a gente fala, não, ele tem TOD. Transtorno opositor. O quê? Qual que é o pessoal aí? Clarice, me ajuda? TOD lá. Transtorno opositor desafiador. Hoje a criança não é mal criada, desobediente, ela tem TOD. Transtorno opositor desafiador. Ela gosta de desafiar a autoridade. Mas isso a Bíblia já diz há 4.000 anos atrás que é estultícia. E que tem um jeitinho de você tirar a estultícia. Tem um sensorzinho que Deus criou, geralmente rechonchudo na parte traseira do projeto, que ali é o local para você acionar o desligamento da estultícia. Agora você fala, ai meu Deus, é violento. Não, esse é o problema. Ah, o seu filho é o quê? Ele é egoísta? Não, é que ele tem agora autista, pastor. Agora todo mundo é autista. Todo mundo tem espectro autista. Então ele não consegue dividir com o amiguinho porque ele é autista. E agora está todo mundo sendo diagnosticado no espectro autista. Até você, se você for lá, eles vão diagnosticar você também. Você pode ter certeza. Só vai mudar o grau, mas vão te diagnosticar. O que mais? Desobediente ao pai. Irreverentes. Desafeiçoados. Implacável. Não, ele tem transtorno de atenção. Ele não é implacável. Ele não é isso aqui. Ele tem transtorno de atenção. TDAH. Não é assim, pessoal? A Bíblia chama isso de transtorno pecaminoso. Se você gosta de sigla, o problema é PSADO. Pecado. Só que é proibido na nossa geração falar sobre pecado. Isso aí é uma mente bitolada religiosa. Irmãos, é engraçado. Você pega videozinho, né? Hoje com a questão você pega videozinho de criança, pequenininha. Tem uma cena de um bebezinho asiático que está com o celular na mão. E aí a mãe toma, o pai, não lembro quem lá, alguém toma.
Esse moleque se joga no chão. Parece que está matando. Aí você vem dar o celular para ele de novo, aí ele senta de novo, pega o celular. Aí a mãe vai e toma de novo, o moleque se joga de novo pro chão. Já viu esse vídeo? Eu vou procurar, eu vou pôr no grupo, pra você ver. É déficit de atenção, tadinho. É TOD. Transtorno opositor desafiador. Para com isso. É por isso que a nossa sociedade está doente. As pessoas não sabem nem que elas são mais. O negócio é tão complicado que hoje ela vai se apresentar. Ela tem que... meia hora só para ela se apresentar. Porque ela vai falar do gênero dela, vai falar das infinitas possibilidades, né? Alguém me disse aí, eu ouvi, são mais de 300 gêneros cadastrados. Aí o cara pega e vai, eu sou tal, eu sou bi, eu sou não sei o quê, sou não sei mais nas quantas, eu sou tiriri, pororó, papapá, que numa palavra só a Bíblia resume. Filho de Adão, né? Ou pecador. Eu sei numa palavra só, pecador, não tem como. Só que a gente vai tentar inventar. Por quê? Porque é a geração da exaltação do eu. Eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito a dar vazão às minhas pulsões. Se hoje eu estou me sentindo uma zebra rosa, então eu vou ser uma zebra rosa. E ninguém vai falar que eu não sou. Se eu me apaixonei pelo meu pé de laranja lima, quero me casar com ele, ninguém vai falar que eu não posso. Irmãos, esse é o transtorno da geração do eu. E a Bíblia, graças a Deus, diz que há solução para isso. Há transformação para isso. E é dessa mudança que nós estamos tratando. Nós precisamos sair desse padrão aqui, ó, da exaltação do eu. Porque isso está acontecendo dentro da igreja. Às vezes as pessoas pegam no conflito interpessoal, aí você fala assim, meu irmão, você tem que perdoar. Não perdoa. Não perdoa. Por que você não perdoa, miserável? Não, porque eu tenho... Onde já se viu fazer isso comigo? O que você é, Zé? O que você é, criatura? Se não fosse a graça de Deus, miserável. É incomparável o perdão de Deus na sua vida. Quem é você para dizer que você não perdoa o outro? Se Deus resolvesse olhar para você e falar, eu não te perdoo, o que ia acontecer com você? Onde você iria? Mas veja, a exaltação do eu me coloca num patamar que determinadas coisas que acontecem comigo são imperdoáveis. Isso é a exaltação do eu. Ricardo. Claro, é aquilo que nós já trabalhamos lá, né? As situações, nós são 3 situações que você pode, é a questão da consequência natural do pecado, consequência do seu próprio pecado ou ação espiritual, ação tal. Claro, porque ela não quer mudar. Esse que é o problema. Então, não, mas veja só. Para essa turma, tudo bem, mas qual que é o meu papel? A solução é apresentar Cristo para ela. Tá? Se ela vai aceitar, se não vai, aí não é do meu departamento. Porque para nenhum homem foi dado o carimbo para definir quem é eleito e quem não é. Tá. Mas já sabe que, claro, e esse cara não vai passar pela transformação, é lógico.
Mas o que eu estou falando é que hoje nós estamos vivendo um problema que dentro da geração da igreja, crentes estão vivendo essa teologia da exaltação do eu. Por que as pessoas ficam procurando igrejas que agradam a si e não agradam ao Senhor? Exaltação do eu. Então, mas às vezes receberam discipulado errado. Às vezes a própria igreja falhou com eles. Esse que é o problema. Agora, é lógico, nós sabemos que aquele que é do Senhor, ele vai se despertar, uma hora Deus vai chamá-lo e isso vai ser transformado. Se for do Senhor, vai. Não, uma hora vai, Deus vai tocar. Vai. Nós cremos nisso. Mas por isso que o nosso papel é justamente pregar contra isso. Porque senão ele vai estar lá achando que está no lugar certo. Esse é o problema. Vamos caminhar mais um pouco. Então, diante desse perigo, irmão, da exaltação do eu, somente o padrão bíblico é que pode gerar mudança. Porque somente dentro do processo do aconselhamento noutético, que é o que nós estamos apresentando, né? Esse aconselhamento de confrontação, é que você vai confrontar a exaltação do eu. Você vai confrontar a prática pecaminosa. E isso é tarefa nossa. O problema é que as igrejas hoje, o que acontece? O cara está na prática do pecado, aquele que deveria ser um mestre para confrontar a prática do pecado, ele fala, não, tudo bem, é o direito dele. O importante é que ele está aqui na igreja. Deixa ele ir na igreja. Pastor, mas está vivendo em prática de pecado, o cara está fazendo a vontade, dando pulsões dele, está vivendo. Não, mas uma hora o Espírito Santo toca nele. Não, meu amigo. O próprio Deus já deu à igreja a responsabilidade de confrontar, de admoestar, de exortar, de ensinar e de disciplinar. Dentro da fé reformada é uma das marcas da verdadeira igreja. A terceira marca da verdadeira igreja é a aplicação da disciplina eclesiástica, justamente para manter a pureza do povo de Deus. Só que aquelas igrejas, pastores e teologias da exaltação do eu, eles não confrontam. Porque eles sabem que se confrontar, falam, mas vai que o cara vai embora. Mas que vá! Se o cara não entendeu o temor a Deus e a vida que ele deve ter na presença do Senhor, quando o seu pecado é confrontado, ele não se arrepende, não tem que estar aqui mesmo, não. Que toma a decisão dele é a escolha dele. Mas o problema é que a igreja fala, não, fica aí, não tem problema não. É a história lá do E, né? É o E, você é tolerável, você aceita tudo. Vamos aceitar. O importante é que a pessoa está aqui. Porque a Bíblia não é importante, o importante são as pessoas. Irmãos, é desse patamar que nós estamos tratando. E aí você fala assim, pastor, mas essa é a igreja herética? Não, isso está dentro da igreja presbiteriana, meu irmão. Você ouviu isso dentro de uma igreja presbiteriana. Não estamos inventando uma conversa aqui fiada. É o que você vai esperar? Igreja? Não é igreja. É um ajuntamento de doentes que nem se conheceram ou reconheceram o poder transformador que Deus pode fazer. Então, no processo de aconselhamento noutético, de confrontação bíblica, nós somos direcionados para o fato de que a verdadeira mudança, no que tange a nossa responsabilidade, veja, aqui eu estou dividindo. Nós sabemos que a verdadeira mudança ocorre, eu já disse isso há pouco, pela ação de Deus. É Ele que muda o nosso coração. Mas isso não isenta a minha responsabilidade pessoal. Aquela relação, né? Soberania de Deus versus responsabilidade pessoal. Isso não isenta. Então, no que tange a nossa responsabilidade, agora, como nova criatura em Cristo, é examinar a nós mesmos. Lá em Mateus 7, ele diz, não julgueis para não ser julgados. O verso 5 ele diz, tirai a trave do seu olho para que você tenha como tirar
o cisco do olho do teu irmão. Então você tem que olhar primeiro para si. Nesse processo de mudança, essa autoavaliação, o examinar-se a si mesmo, é essencial. Além disso, se humilhar. Não é exaltação do eu, é humilhação do eu. Você pega Mateus, vamos ver esses textos aí, Mateus 23, 12. Mateus 23, 12 vai dizer assim: quem a si mesmo se exaltar, o que vai acontecer com ele? Será humilhado. E a si mesmo se humilhar, será? Esse é o padrão. Não é exaltação do eu, mas é humilhação do eu. Sem Jesus eu não sou nada. Sem Deus na minha vida eu não sou nada. 1 Coríntios 11 vai dizer para examinar a si mesmo, né? Dentro de um contexto lá, examine-se, pois, a si mesmo. Tiago 4,10, humilhe-se na presença do Senhor, converta-se o vosso riso em choro, sua alegria em tristeza. Ou seja, é humilhação, irmãos. O processo da mudança passa por esse exame, o examinar a si mesmo e se humilhar. A não confiar no seu próprio coração. Jeremias 17:9, você já deve ter marcado esse texto, nós já vimos em outro momento, diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. Vamos lá? Então abra lá, se não tiver marcado, você marca dessa vez, hein? Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí depois o verso 10 explica: eu sou o Senhor que esquadrinha, eu conheço muito bem. Agora nós não, nosso coração é enganoso. Então, dentro do processo da mudança, eu preciso examinar a mim, eu preciso me humilhar diante de Deus, e eu não posso confiar em mim mesmo. Qual que é a premissa da teologia da exaltação do eu? Ouça o teu coração. A premissa da teologia da exaltação do eu é assim: faça aquilo que o teu coração mandar. Os desenhinhos da Disney estão cheios dessa filosofia para os nossos pequeninos. Siga o seu coração. E a Bíblia diz: não siga o seu coração. Ele é enganoso. Se você seguir o seu coração, você vai dar com o burro na água. A vaca vai para o brejo. O que mais? Mateus 15, 19 e 19, 5. Vamos lá. Que fala, Jesus falando do nosso coração. Jesus vai dizer assim a respeito do nosso coração, em Mateus capítulo 15, verso 19. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Ou seja, irmãos, é aquilo que eu tenho dito, né? No nosso HD estão ali as pastas com todos os pecados possíveis e imagináveis. Já está em você. Você não precisa ensinar o seu filho a mentir, você precisa? O bebezinho nasceu, tal, e você chega lá quando ele está com 1 aninho e fala: vem cá que o papai vai te ensinar a mentir hoje. Você precisa fazer isso? Não, a própria ciência já diz que com 3 meses de idade ele já mente para você. Ele finge o choro. Olha que miserável. Né? Então, ninguém precisa te ensinar a pecar. A gente já nasce pronto para pecar. Nascido para pecar. Essa é a nossa realidade. Basta ter as oportunidades, você vai clicando nas pagininhas, nas pastinhas lá dos pecados, já está. Ele está zipado, como falo, né? Está tudo ali, está zipado.
Mas se você clicou, ele vai acionar aquele arquivinho lá e pronto, você já está pecando sem ver. Jesus fala, do seu coração procede todos os maus desígnios. Aí você fala, ouça o seu coração. Siga a vontade do seu coração. Aí as pessoas seguem a vontade do coração, quebram os votos, quebram os juramentos. E aí ela fala assim, mas por que você abandonou sua esposa? Por que você abandonou seu marido? Ah, porque eu tenho direito de ser feliz, né? Eu segui meu coração, olha, agora eu estou em paz. Claro, você vai ficar em paz no pecado, meu amigo. Porque você é nascido para pecar. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. O pecado é gostoso. Não é? Ué. O pecado é gostoso. Por isso que eu tenho que lutar contra ele. É luta. E o processo de mudança vai exigir isso. Não posso confiar no meu coração, porque dele procede os maus desígnios. Verso 19 agora, capítulo 19. Mateus 19, verso 5. Deixa eu ver aqui se eu... Na verdade é mais à frente aqui. Cadê? Eu pus 5. É verso 8. Aqui nós estamos falando sobre a questão do casamento. E aí Jesus responde. Na verdade, os 7, eles perguntam, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração. Veja, aqui ele está tratando de um assunto complicadíssimo, que gera um monte de problema na vida aí, do relacionamento conjugal. Aí diz, por que vocês estão tendo problema lá no casamento? Ah, porque eu tenho direito de ser feliz. Não, meu amigo, não é isso. Você está tendo problema lá por causa do seu pecado e por causa da dureza do seu coração. Entre no casamento para ser instrumento de bênção na vida dos outros, na vida do outro. E não para ser beneficiado. Você vai ver que vai mudar radicalmente o seu relacionamento. Começa a amá-lo ou a amá-la, mesmo quando ela queima o arroz. Assuma a liderança da casa como a Bíblia manda você assumir, você que é marido. Assuma. Você vai ver se não vai melhorar, se não vai mudar o negócio. Dá a segurança que a esposa precisa. Dá a promoção de bem-estar que a Bíblia manda você dar, como Jesus faz com a igreja. Você vê se não vai mudar. Agora, qual que é o problema do casamento? A dureza do coração. E que é passado ainda de pai para filho e de mãe para filha, né? A Bíblia diz que as mulheres mais velhas tinham que ensinar as mais novas a amar o marido e aos filhos, a serem boas donas de casa. Aí vem o feminismo da nossa época, que é a exaltação do eu, meu corpo, minhas leis. E outra coisa, não vou ser boa dona de casa não. Se você quer comer, você faz comida, que eu não sou sua cozinheira. Não sou sua mãe. Aí, 2, 3 anos, ouvi o coração, divórcio. Aí fica uma mulher amargurada o resto da vida. Mal amada pro resto da vida. Aí vai para promiscuidade. Aí vai até para outras coisas. Para tentar ser feliz. E aí vai fazer comida para os outros depois. Para as amigas. Gente, exaltação do eu é a maior idiotice que nós podemos ir. Ouvir o nosso próprio coração é a pior coisa que nós podemos fazer. Nós temos que encher o nosso coração com a palavra de Deus. É assim que é a solução que a Bíblia vai apresentar. Então veja, dentro desse processo de mudança,
examinar si mesmo, se humilhar diante de Deus, não confiar no seu próprio coração, reconhecer a sua pecaminosidade. Romanos 3. Todos pecaram, não há um justo, nem sequer um. Não tem. Todos pecaram. Dá uma olhada no Salmo 14. Diz o insensato no seu coração: não existe Deus. Corrompe-se e pratica uma abominação, e já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda e se há quem busca Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a realidade. Você tem que reconhecer que se Deus não moldar a sua vontade, você vai correr para longe dele. Se Deus não te atrair com a sua graça, com o seu amor, o seu desejo será correr na contramão. Será satisfazer o próprio eu e não satisfazer a vontade do Senhor. Então a mudança, irmãos, ela exige todo esse entendimento, né? Reconhecer a pecaminosidade e aceitar que a solução está em Deus. E na sua palavra, que diz que ela é útil para ensinar, para corrigir, para demonstrar, para educar, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Se esses elementos não estiverem na sua vida, você não vai experimentar mudança permanente. Você pode até se adestrar como crente, religioso. Tem até um padrão aparentemente moral. Lembra lá no texto de 2 Timóteo 3, que nos últimos dias os homens seriam tudo aquilo, mas teriam forma de piedade. Então, aparentemente, parece ser gente boa. Mas, no fundo, são egoístas, amantes de si mesmo, seguidores da doutrina da exaltação do eu. Agora, por que eu estou falando isso nessa introdução? Porque sem você não estiver ciente desse processo, por isso que é um processo, né? Esse processo de mudança, você não vai poder ajudar outros. Se você não passou por esse processo, não tem como você auxiliar outros. Se você não tirou a trave dos seus olhos, não tem como você tirar o cisco do outro. Se você não passou por esse novo nascimento, irmãos, e por esse reconhecimento que a sua solução está em Deus, e na obediência da sua palavra, você não tem como ajudar o outro. O conselheiro é aquele que foi transformado pela graça de Deus, que tem conhecimento disso e agora ajuda outros a passar pelo mesmo processo. Não somos melhores, não somos superiores. Nós só estamos um pouquinho na frente da caminhada. Mas ainda continuamos constantemente, todo dia, lutando contra a inclinação pecaminosa do nosso coração. Caminhando. Então você pode mudar biblicamente? Claro que pode. É possível. Agora, por que é possível? Porque a vida cristã já é sinônimo de mudança. Só é possível viver uma vida cristã depois da sua conversão. Mudança. Conversão é mudança. Eu estava para um caminho, converti. Comecei a andar para o outro. Eu estava indo para a direção, fiz a conversão lá na rodovia e passei para ir para outra direção. Mudança. Então a vida cristã é sinônimo de mudança. Inicialmente, irmãos, deixar de confiar nos seus próprios esforços e se prostrar diante do nosso Criador e Redentor é o começo. Provérbios 3 vai dizer, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento.
A ideia é que você não vai ser sábio aos seus próprios olhos, mas você vai temer ao Senhor, confiar nele, depositar sua vida nele. Você tem que reconhecer o seu estado de pecado, de necessidade de Deus. O reino de Deus já é chegado, arrependei-vos e crede. Buscando o perdão do Senhor. Veja lá, Jeremias 31. Jeremias capítulo 31, verso 34. Sobre a nova aliança com Israel, diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ou seja, eu preciso buscar esse perdão, Senhor, me arrepender diante do Senhor. Como diz 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar o pecado. Essa é a ideia do arrependimento verdadeiro. Buscando o perdão, buscando a remissão. Romanos 3, 23 a 28 vai dizer, né? Concluímos, pois, todo homem é justificado pela fé. Na obra de Cristo. É Ele que nos justifica. Foi feita propiciação em nosso lugar. Ou seja, não existe mudança permanente em nós mesmos. É isso que eu estou querendo dizer para você. Nós temos que buscar isso em Deus, nos derramar em Deus, confessando Jesus como Senhor e Salvador, demonstrando verdadeira conversão por meio das obras de arrependimento. Porque falar, não, você aceitou Jesus? Eu aceitei Jesus. Isso não significa nada. A verdadeira conversão demonstra frutos disso. Quer ver um exemplo? Vamos lá, esses dois últimos textos aí que está aí nesse parágrafo. Atos 26. Provavelmente esse aqui eu acho que nós não marcamos ainda. Atos 26, verso 20. Aqui é um resumo do ministério de Paulo, mas que aponta para um resumo da conversão. Atos 26, verso 20 diz assim: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judéia e aos gentios. E o que ele anunciou? Primeiro, que se arrependessem e se convertessem a Deus. E aí, como característica dessa conversão, fizesse o quê? Praticando obras dignas do arrependimento. Conversão gera e exige mudança. A pessoa diz que se converteu, que se entregou a Cristo, mas ela continua nas práticas do velho homem, isso é mentira. Porque aquele diz que ama a Deus, mas não anda segundo os ensinamentos do Senhor, é mentiroso, João vai dizer. Não conhece. Então o processo de mudança passa por esse processo aí da salvação, irmãos, da redenção, tudo mais. Mateus 3,8, João Batista, preparando a chegada do Messias, né, nas suas pregações, ele prega batismo de arrependimento, e lá no verso 8 ele vai dizer assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vocês vieram aqui realmente para fazer um voto com o Senhor? Para receber o batismo de arrependimento? Então mostre esse fruto de arrependimento. Não é só da boca para fora. Por que tem muito crente, gente, membro de igreja, às vezes até oficial da igreja, pastores, mas que não tem vida realmente verdadeira com Deus? Porque é só da boca para fora. Não está no processo da ação de Deus na nossa vida. Então, irmãos, é possível mudar biblicamente? É, mas para quem? Para aqueles que nasceram de novo. Assim, o plano de Deus para a nossa mudança está firmada na obra de Cristo. Sem Cristo, sem mudança. E nós queremos justamente essa mudança. Não queremos apenas um adestramento, uma mudança comportamental.
É transformação verdadeira, é suprimento real. Isso só existe em Cristo. Lá no texto que nós lemos de 2 Coríntios, né, nós lemos o 2 Coríntios 5,17, que é a nova criatura. Verso 17 nós já lemos, já dizem, assim se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eles se fizeram novas. Aí o 18 diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus. Se Deus não estiver no processo, meu irmão, não tem como mudar permanentemente. O caminho do homem é diferente do caminho de Deus para a mudança. Enquanto que o caminho do homem busca agradar, confortar, confiar, satisfazer, exaltar e amar a si mesmo, o caminho de Deus promove um processo para libertar esse homem de si mesmo e do seu próprio pecado, conduzindo ao amadurecimento e à estatura de Cristo. Uma palavra-chave na mudança, irmãos, permanente é abnegação. Abrir mão de mim mesmo. É morrer para viver em Cristo. É mortificar o próprio eu, é mortificar a própria carne para viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Não tem como experimentar uma mudança permanente sem essa humilhação. O caminho de Deus exige, portanto, essa abnegação. Você tem em Lucas, vamos ver lá, esses dois textos de Lucas, Lucas 9 e Lucas 14. Talvez o de 14 é um pouquinho mais claro, mas os dois é tão importante que Lucas repete isso aqui 2 vezes. Lucas 9, 23 diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, ame a si mesmo. É isso que está escrito aí? Não, pastor, pelo amor de Deus. A si mesmo se negue. Negue-se a si mesmo. Você fala isso para os crentes de hoje e fala assim, tá doido, velho. Eu? Não quero isso não. Afinal de contas, sou filho do rei. Eu fui chamado para ser cabeça, não cauda. Eu conheci um miserável que ele fala assim, eu não sou servo de Deus, não. Os pastores falam assim, você é servo de Deus. Eu não sou servo, não. Eu sou filho. Eu me nego a dizer que eu sou servo de Deus, porque a Bíblia diz que eu sou filho. Entendeu nada, miserável. Entendeu nada. A Bíblia diz mesmo, quando eu faço as coisas certas para Deus, eu ainda sou um servo inútil. Fui adotado. E é por isso que vou ser salvo, como filho, vou receber herança. Mas isso não faz de mim um cara que deve exaltar o próprio eu. Muito pelo contrário, negue-se a si mesmo. O que mais? Dia a dia tome a sua cruz, sua missão, e siga-me. Presta atenção agora. Pois quem quiser salvar a sua vida, o que vai fazer? Você não tem mais vida, meu amigo. Você quer experimentar a mudança de Deus? Você não tem mais vida. A sua vida é dele agora. Tudo que você for fazer tem que ser para ele. Por ele. O que mais que diz aí? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Vai lá para Lucas 14. Lucas 14, 26. 25 vai falar que ele estava lá com aquela multidão, aquela coisa toda. E voltando para essa multidão, Jesus disse, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria... O que está escrito aí? A sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Seguir a Cristo, experimentar a mudança que vem dele, é negar a nossa própria vida. Mas eu tenho direito de ser feliz, pastor. Eu tenho direito.
Meu amigo, exaltação do eu, você não vai experimentar a mudança permanente de Deus. Essa teologia da exaltação do eu, que confronta a teologia da humilhação e até mesmo do sofrimento, ela não é bíblica. O que mais que ele diz aí? E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E ele vai contar duas historinhas aí, mostrando que você tem que calcular se você quer realmente seguir a Cristo. E lá no verso 33 ele diz: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja, o processo da mudança exige abnegação. Só assim eu vou visar um crescimento espiritual para vencer todos os problemas de atitude, de relacionamento, de comunicação e de comportamento. Porque o meu objetivo agora é viver para a glória de Deus. Esse é o caminho da mudança. Nós vamos parar hoje por aqui, mas nós vamos continuar tratando disso. Eu pus um primeiro ponto sobre o viver. Você pode mudar biblicamente, porque a própria vida cristã exige mudança. O segundo ponto que eu quero tratar aqui na introdução é: você pode mudar biblicamente, porque o autoexame bíblico é essencial para a mudança, que é o examinar-se a si mesmo. E aí são 4 pontos que eu quero, só nessa introdução. Eu vou parar hoje aqui. Semana que vem, lembrando que a gente vai dar uma pausa, né, irmãos? Mas a gente volta, se Deus permitir, na outra semana, para terminar essa introdução. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que para você ser um agente de Deus, um instrumento de Deus, para auxiliar outras pessoas a mudar biblicamente, você precisa ter sido transformado primeiro. Sem uma verdadeira transformação vindo de Deus na sua vida, você não vai ter como ajudar os outros. Por isso você tem que se entregar a Cristo, confessá-lo como seu Senhor e Salvador e começar a praticar as obras do arrependimento. Os frutos dignos de arrependimento, que a Bíblia diz. É luta constante, é verdade. Mas é isso que vai fazer mudança. O problema é que a gente não quer mudar e as pessoas que muitas vezes nos procuram não querem mudar. Aí não tem solução para ela. E você vai começar a observar também as suas atitudes, relacionamentos, comunicação e comportamento. Todos os problemas, conflitos que nós temos, todas as dificuldades que nós temos, se esbarra no nosso eu, na exaltação dele. Eu não quero dar o braço a torcer para o meu cônjuge. Como é difícil pedir perdão, meu Deus do céu. Verdadeiramente, né? Porque perdão, igual o irmão faz com o irmão. Pede perdão para o seu irmão, perdão. Não é disso não, perdão mesmo. Como que é difícil fazer um negócio desse? Por quê? Porque o meu eu grita, esperneia. Reconhecer que eu estou errado. Meu Deus do céu, isso aqui é algo... Olha, prefiro lutar com 30 leões. Difícil. Mas é possível. Desde que eu me prostre em Cristo. Desde que eu me entregue a Ele. Que eu me alimente da Sua palavra. Que eu cresça e amadureça no padrão. Tem uma das coisas que eu vou falar aqui mais para frente que eu quero já mencionar agora. A gente pensa que a gente peca só quando faz alguma coisa errada, né? Mas eu quero deixar isso para você estar pensando nessas próximas semanas até a gente voltar. É possível pecar fazendo uma coisa boa? Sim ou não? Para a glória de quem? Essa é a grande pergunta. Eu posso estar fazendo algo bom, mas se não for para engrandecer o nome do meu Deus, aquilo é pecado. Porque a Bíblia diz que eu tenho que viver para a glória dele. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para quê? Para a glória de Deus. Aí eu estou estudando, mas não para a glória de Deus. Estou estudando para mim mesmo. Uma coisa boa estudar, não é?
mas caracteriza um pecado, se não é feito para a glória de Deus. O jeito que eu invisto meu sustento, meu recurso, às vezes é coisas lícitas, coisas boas. Mas se não for para a glória de Deus, na perspectiva bíblica, até a coisa boa se transformou no quê? Em pecado. Olha o quanto nós somos pecadores, irmãos. Mas é possível mudar biblicamente. Mudar a nossa mente. Renovar a nossa mente, como Paulo fala, né? Transformar. Renovação da nossa mente. É possível mudar. Porque aí a gente vai começar a aplicar essa mudança genuína no nosso dia a dia. E aí chegarmos ao amadurecimento e à estatura que Cristo quer que nós tenhamos. É o que está lá em Colossenses 1, de 9 a 14. Depois você lê lá. Porque esse é o padrão. E aí, quando isso é aplicado na minha vida, aí eu estou agora preparado para ser instrumento para ajudar outros. Depois que eu tiro a trave do meu olho, aí eu consigo tirar o cisco do olho do outro. Esse é o poder do aconselhamento bíblico, irmãos. Nenhuma ciência pode fazer igual. Principalmente porque a prerrogativa da ciência é a exaltação do eu. Você tem direito de ser feliz, você tem direito de ser que você tem que dar vazão às suas pulsões, você tem que ouvir o seu coração, tá? Você tem que cuidar mais de você. É sempre eu. A visão bíblica é, que ele cresça e você diminua. Quanto mais você se encontrar em Deus, aí mais você vai desfrutar da vida abundante que ele tem para nos dar.